Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quinta-feira, sempre às 22 horas a partir de agora, não é? Nosso programa era às 20 horas. O pessoal pedia muito, porque às 20 horas muita gente ainda não chegou em casa. O pessoal do Espiritismo estão na atividade da Casa Espírita, e agora o nosso programa acontece às 22 horas, sempre com a querida Dona Heloísa, a filha de Herculano, educadora espírita. Mas vamos iniciar, como sempre iniciamos, com Jesus e terminamos o programa com Jesus. Então vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a obra de Herculano, conhecer um pouco mais a vida desse grande gênio estudioso da doutrina espírita. Possamos, na noite de hoje, compreender os três caminhos de Hecate e a analogia genial que Herculano fará com a doutrina espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Tudo. Graças a Deus. Como diz Roberto Carlos, tudo fica bem quando temos Deus no coração, Jesus no coração, numa música linda. Graças a Deus. Olha, me diga uma coisa, para a senhora, fica bem 22 horas? Ótimo. Ótimo. Muito bom. Eu vejo uma série na Record, Jesus, quando eu posso, que vai exatamente da 9 às 10. Olha aí, Qualquer... olha aí. Aí vai ficar perfeito agora, a partir de agora. Pessoal, então vamos já. Dona Heloísa, uma curiosidade minha, a gente está se aproximando, só se fala nisso, né? É impressionante, porque não é agora, é daqui a um tempinho ainda, mas só se fala nisso, né? Sobre o carnaval, Dona Heloísa. Me diga uma coisa, é um período problemático, né? Falando no sentido espiritual. Nossa, principalmente porque origens foram festas pagãs, com todos os excessos aos quais nos entregávamos naquela época. Então, até um condicionamento de ideias indefinidas no inconsciente, que naquela própria música, e chegam os desencarnados que também estavam lá e continuam aqui, há toda uma como uma sombra que envolve os locais que se dedicam a essa festa, a toda a sombra de encarnados e desencarnados que formam uma atmosfera terrível. Uma amiga minha, que eu queria muito bem quando era jovem, ela num carnaval na Bahia, ela contou os excessos aos quais ela se entregou e pegou uma doença. Eu fiquei parada olhando. E eu a amava tanto, continuo amando, mas meio de longe, porque é como se a pessoa se dissolvesse. Não podemos atirar pedra, jamais. Mas agora, século XXI, ano 23, há que compreender que temos dignidade e que temos que exemplificar crescimento espiritual. Já não nos interessa as loucuras do passado. Dona Heloísa, tem uma obra maravilhosa de Divaldo, né? Quem quiser ler, Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno Miranda, que retrata essa época, né? O Emmanuel tem uma mensagem maravilhosa de Chico Xavier, através do Chico, né? Carnaval. Então, Humberto de Campos cita nas suas obras, porque, Dona Heloísa, eu costumo dizer uma expressão aqui do Nordeste, tem gente por aí quebrando a cara, crente que é feliz, sem perceber a exploração que sofre nos dois planos da vida. Mas, Dona Heloísa, eu queria lhe perguntar uma coisa. Aqui no Recife, a gente tem um tal do Galo da Madrugada, né? Que sai no sábado de Zé Pereira, né? O Galo da Madrugada. Dona Heloísa, eu nunca compreendi como é que a pessoa, num asfalto, no centro da cidade, num asfalto quente,
1 hora da tarde, levando cotovelada, a pessoa aparece ali dizendo que é feliz, que está no Guinness Book, né? Que felicidade é essa, hein, dona Heloísa? É felicidade do masoquista. Eles querem sofrer o calor, o assédio espiritual, o suor, os pensamentos terríveis do passado. É um mergulho no inferno. Só que Dante Alighieri mergulhou contrariado. Eles vão com prazer e depois custam a sair de lá, porque a gosma dos espíritos necessitados como que gruda e leva durante muito tempo a se dissolver. Pois é, agora a gente aqui, deixar bem claro, né, dona Luiz? A gente fala, a gente respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Quem quiser ir para esses festejos, paciência, né? Agora, nos dê o direito de, como espíritas, a gente pensar da nossa forma, né? E hoje em dia a coisa é tão complicada, dona Luísa, e até no meio espírita há divergência. Tem gente que vê, não, mas é o lado cultural. É, também a gente respeita, mas nos deu o direito da gente respeitar a obra do Manuel Flamengo de Miranda, a mensagem do Emmanuel, as citações de Humberto de Campos, aí sempre o livre-arbítrio, né? E a lógica, né? Se estamos conectados todos na energia cósmica universal, pergunta 27 do Livro dos Espíritos, e se nessa energia existem ondas de pensamento, que espécie de ondas vamos escolher para nós? A luz ou a sombra? Ou elevar o pensamento ou mergulhar na lama? Claro que preferimos a luz, que nos faz bem, do que esse mergulho, que às vezes é de 1 minuto na lama, como foi para aquela minha jovem amiga, e que custou anos de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Em nome do quê? Para quê? Num mundo que tem alguns problemas que criam soluções na conexão com o plano espiritual, por que mergulhar na lama? Não vejo sentido, é hora de crescer um pouco, pelo menos. Perfeito, perfeito, dona Luísa. Bom, vamos lá. Pessoal, na noite de hoje vamos abordar uma obra linda, né? Linda, Os Três Caminhos de Hecate. Então tá aqui a capa. Eita, e dona Heloísa, finalmente empatamos, dona Heloísa. A gente trouxe uma capa igual. Linda, né? Uma capa Linda, muito linda. linda. É a deusa tríplice, né? Mas eu vou. O Herculano vai definir aqui a deusa tríplice logo no primeiro capítulo. Mas, dona Heloísa, eu me lembro muito da senhora, viu? Eu às vezes, estou lendo, eu digo, meu Deus, isso vai para o programa com Dona Heloísa, aí eu entro em contato com Dona Heloísa, né? Pessoal, Os Três Caminhos de Hecate. O Herculano realmente é de uma genialidade, a Nossa, analogia que ele vai fazer entre a mitologia e a doutrina espírita é algo só encontrado nos gênios, né? Então, é demais, demais. Nossa, eu também estou encantada. eu vou compartilhar a tela, vou ler, e o que a senhora acha disso. Mas antes, dona Luísa, a gente sempre fala que o espiritismo é religião, né? E como apoio dessa afirmativa, a gente tem que ir para as obras. As fontes primárias de Herculano são suas obras, seus pensamentos, né? Por exemplo, lá no Espírito e o Tempo, a gente já falou aqui, Herculano usa o triângulo equilátero de Emmanuel, ciência, filosofia e religião. Mas para alguém que pode pensar, olha, foi só naquela obra e não é bem nesse sentido assim, como se fora um acidente de percurso, você vai para as outras obras. Essa obra, Os Três Caminhos de Hecate, é a obra inteira. A analogia que Herculano faz, mas eu vou compartilhar a tela, dona Heloísa. Vou ler para dona Heloísa, né, discorrer sobre isso. Vejam bem. Dona Heloísa, eu vou ler aqui. Veja o gênio que é Herculano. Logo no primeiro capítulo da obra, veja a analogia que ele faz.
A deusa tríplice era também representada por 3 caminhos cruzados. Os caminhos de Hécate conduziam aos 3 planos do seu império cósmico: o mundo subterrâneo, o mundo terreno e o mundo celeste. Deusa dos mistérios da terra e do espaço. Hécate assemelha-se à doutrina tríplice do Espiritismo, que pelos caminhos da ciência, da filosofia e da religião arranca Perséfone do Hades, conduz Deméter ao Sol e transforma os resíduos mitológicos em auxílio para as almas e os homens. Dona Heloísa, que coisa genial, antológica. É poesia, religião, esse espírito herculano é demais. Incrível, lindo, lindo, muito bem lembrado. E essa analogia, Hécate assemelha à doutrina tríplice do Espiritismo, e pelos caminhos da ciência, da filosofia e da religião, Herculano não só afirma que é religião, mas até o tríplice aspecto, não é, Dona Heloísa? É claro, qual seria o aspecto que nos faz permite a transcendência tão desejada até por Sartre, um materialista que diz, mas não alcançamos a transcendência porque morremos. Sartre, morrendo ou no corpo físico, a morte não existe, a transcendência é conseguida através da prece, da religião, do mergulho nas luzes do universo. É incrível como não percebem isso. Eu acho que foram torturados, cometeram erros no passado, ou eram judeus ou não aceitavam o cristianismo como achávamos e foram torturados. Então, pegaram o horror da religião. Ou simplesmente querem ser especiais, cientistas, transcendentes, mas não compreendem que a transcendência é ciência, filosofia e religião. Não se consegue por só um aspecto. E a gente sabe, Dona Luz, que a obra de Kardec, onde ali se encontram as bases da doutrina espírita, Kardec com poder de síntese, mas Kardec não falou tudo, porque muita gente diz, olha, Kardec não falou no tríplice aspecto, não é? Falou na Revista Espírita, tradução de Júlio de Abreu, 1868. Eu disse que não era religião, escreve Kardec, porque não queria que confundisse com as religiões comuns. Mas agora que o Espiritismo caminhou, eu posso dizer, é a religião, porque o conceito é religare, que religa, conecta a Deus e completa. É religião e nos ufanamos disso. Ufanamos disso. Dona Heloísa, mas alguns ainda insistem nisso. Não, mas eu digo a senhora, Herculano, quando fala aqui, doutrina tríplice, claro, ciência, filosofia e religião. No último capítulo, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, Dona Luísa, a gente vai ver até isso, que o pessoal faz uma confusão danada do espiritismo como religião, do sacerdócio organizado, o que realmente não tem nada a ver. Mas, Dona Luísa, vamos para um capítulo aqui que Herculano intitula Um Divisor de Águas. Né? Ele coloca que o grande divisor de águas na história do espiritualismo na Terra foi o 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Né? A data do Livro dos Espíritos, realmente, a chegada à Terra do Livro dos Espíritos foi um divisor de águas, Dona Heloísa. Por quê? Nossa, existia a doutrina secreta na mão de alguns sacerdotes, de alguns professores, e de alguns iniciados, que ou porque eram muito ricos, ou porque eram considerados. Para nós, o povo, vinham ensinamentos numa alegoria tão grande que nem dava para entender. E misturávamos a lei de adoração, criando como crianças pequenas mitos. Jesus veio colocar a verdade nas mãos de todos, mas nós não o compreendemos, éramos muito pequenos.
Ele ensinou até a prece. O que é a prece, se não um ato religioso? Não com sacerdócio, não achando que não podemos chegar direto a Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Um cantor, Roberto Carlos. E o Espiritismo é a doutrina secreta iluminada pelos ensinamentos de Jesus e mais tarde retorna nas mãos de Kardec, enviado por Jesus, iluminada pelo conhecimento do espírito reencarnado. Não existe outro lugar para colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. Querem mutilar a doutrina? Tem que tirar o Evangelho, tem que tirar o estudo de Deus, tem que tirar os ensinamentos de Jesus. Não sobra nada. Quem acha que não é um direito, muda. Vai, cria sua filosofia, mas não queira conturbar o trabalho magnífico de Jesus reapresentado por Kardec, porque deturpamos Jesus, tiramos a reencarnação, tiramos a mediunidade no Concílio de Nicéia, não sei se é 525 ou 625 depois de Jesus. Agora é hora da vontade. Ninguém é intelectual por acreditar ou não que é religião. E intelectual, na realidade, é aquele que entende que a prática do bem é o único caminho que nos desenvolve, porque hoje quem avisa isso é a ciência. São pesquisadores intelectuais maiores do que os espíritas que querem ser e não são pesquisadores intelectuais, vir através de máquinas que o cérebro se acende quando pensamos bem, quando fazemos bem. Isso Jesus nos ensinou. Religião, filosofia também, e ciência na experimentação. Filosofia surge uma nova teoria, e religião, porque estabelece a conexão, e caso contrário, não se estabeleceria. Perfeito. Eles acreditam, é muita ignorância, é implicância com uma coisa que não pode causar implicância, um conceito bem explicado. Bom, me permita falar assim, dona Luz, eu me uno à sua santa indignação, né? Dona Luiz, olha, a gente, o corpo, quando morre, o espírito se descola, se destaca, né? Do vasilhame carnal e vai para o mundo espiritual, né? O Herculano, no capítulo Religião Espiritual, né? O Herculano, como sempre, né? Há um capítulo aqui, Religião Espiritual. O Herculano usa a primeira afirmativa de Emmanuel. Veja bem. O Herculano afirma, citando Emmanuel, que o sacerdócio romano é o cadáver da religião. O espiritismo, a terceira revelação, é a religião espiritual. Veja a imagem, né? Sacerdócio católico é o cadáver da religião. E o espiritismo é a religião espiritual, né? Fora daquele cadáver. E ele ainda cita para sacramentar o grande pesquisador, homem de ciência, o Herculano cita, o Charles Richer, que apesar de ser homem de ciência, ele afirmava, né, que o espiritismo era a religião psíquica. E então, dona Luz, como é que a senhora vê seu pai? Essa afirmativa, o espiritismo é a religião espiritual. Perfeito, religião espiritual, porque somos espíritos. Se fôssemos só um corpo de carne, primeiro não haveria mudança de civilização, ficariam todos sempre iguais. E não, o caos não criaria nada, então leis inteligentes criaram. Se esse poder mental, Deus, o Criador, inteligência primária, causa primária de todas as coisas, inteligência maior, infinito nas suas perfeições, somos finitos. Se Deus nos criou, há que considerar isso, senão será o materialismo. Ou somos materialistas,
ou somos espiritualistas. Se alguém quiser ser materialista, não temos nada contra. Seja um bom materialista, sofra quando acontecer algum problema maior, problema seu. Como fez Valdo Vieira. Não foi materialista, mas ele criou uma teoria lá dele com barbudões. Respeito profundamente Valdo Vieira, que ele receba o meu carinho e meu abraço pela honestidade. Agora, tentar modificar o trabalho de Kardec, tentar negar a prece que Jesus ensinou, aí não dá. É preciso ter base para fazer afirmações. Isso é ciência, mas é filosofia e é religião, porque é respeito ao próximo, respeito a Deus. Bom, Dona Luísa, ainda mais uma pergunta derradeira. Dona Luísa, mesmo compreendendo, né? Doutrina tem três aspectos: ciência, filosofia e religião. Agora, é honesto, não tem nada demais. Vou citar três exemplos, viu? Em momentos distantes já. Não há nada demais aquele que tem um pendor para a filosofia, como Leon Denis. Então, se inclinava mais para a filosofia. Aqui no Brasil, que foi amigo do seu pai, e a senhora conheceu ele pessoalmente. Todos sabem, o Hernando Guimarães de Andrade tinha um pendor para a ciência e se dedicou à ciência espírita. O Bezerra de Menezes, o querido médico dos pobres, se dedicou mais à vertente religiosa. Então, nada contra, não é, dona Luísa? Cada um de acordo com suas inclinações. Claro, agora só compreender que é um triângulo divino, que não pode apresentar só um lado que não entende direito ao triângulo. Então, pronto, e respeitar principalmente os ensinamentos de Allan Kardec, o único que teve a assistência constante da equipe do Espírito da Verdade. Herculano dizia: não existe alguém com possibilidade moral ou intelectual de modificar, modernizar, substituir algum ensinamento de Kardec. Se ele diz na Revista Espírita que é religião e nos ufanamos disso, acabou. Se ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, no final, com inúmeras preces, e durante todo o percurso, com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, colocando os pingos nos is, acabou. Perfeito, perfeito, Luiz. Então, vamos aqui. Talvez as pessoas às vezes não aceitem a religião espírita porque não passaram, talvez, por grandes dores, grandes perdas. Já. Feito o Gamaliel, né, encontrou aquele amigo lá em Paulo Estevão, né? E o amigo diz a ele que só depois de muita dor, de sofrimento, foi compreender a Jesus, né? Então, Públio Lentulus, né? Públio Lentulus. Conversou com Jesus tinha 2000 anos e não entendeu. Só quando há aquele vulcão lá em Pompeia, ele perto da morte, ele entende melhor. Que coisa, às vezes precisa o sofrimento dilatar. Não, vamos pelo amor. Pensamento positivo, a ciência confirmando, a parapsicologia confirmando, embora às vezes com má vontade, vamos seguir. E como você lembrou também, Charles Sichel na metapsíquica, elogiando sempre o trabalho magnífico de Allan Kardec. Ninguém fez trabalho semelhante, não tem competência, que respeitar ou se afastar. e a gente cita Herculano enfatizando a religião, mas Herculano semelhantemente a Leon Denis. O que Herculano trabalhou no aspecto filosófico é o grande filósofo espírita brasileiro, né? Mas compreendia. Nossa, ele é, e eu falei um dia, pai, você e Denis lembram tanto um ou outro na forma de poesia, na capacidade filosófica. Se houvesse tempo, eu diria que você é a reencarnação. Ele deu risada. Aí ele falou: não, filha, eu sempre fico muito grato que Leon Denis me inspira muito.
acredito, Ok. porque eles lembram muito um ao outro no modo de escrever, nas afirmações, na honestidade e na humildade. Eu tenho uma amiga minha, dona Heloísa, que eu brinco muito com ela, que ela gosta muito de estudar o espiritismo, né? E ela é uma pessoa muito boa. Eu digo a ela que ela é a reencarnação de Hipácia, né? A filósofa grega. Aí ela, para com isso. Eu estou vendo, a senhora brincava com Herculano. Eu também, Valéria Pessoa, posso dizer de dona Heloísa, né? Eu converso com dona Heloísa, parece que eu estou com Hipácia, a filósofa grega, viu, dona Heloísa? Senhora, Nossa Senhora, é demais. mas Eu estou sendo ajudada, irmão, eu estou sendo ajudada. Outras mentes falam através, embora eu não tenha mediunado, me ajudam para eu não fazer papel muito feio. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o oráculo grego está por aqui. Línguas de fogo estão sob nossas cabeças, né? E eu estou sentindo queimar, eu sinto mais fácil queimar que os outros, né? Eu sinto mais fácil. Dona Luísa, maravilhoso, mais uma vez, né? Agora um pouquinho mais tarde, porque a gente assiste e vai mimir, né? Vai dormir satisfeito, né? Com esse Dorme programa tranquilo. maravilhoso, né? E ainda Envolve o aspecto religioso, a conexão com Deus e com a espiritualidade. sintoniza a Tranquilamente. glândula pineal com as esferas mais altas, né? Dona É Luísa, verdade. gratidão, gratidão, viu? Pessoal, Eu que agradeço. então vamos, a Eu gente que agradeço. começou com o maior filósofo da humanidade e a gente vai encerrar com ele, Jesus de Nazaré, né? O grande Jesus. Bem, meus queridos irmãos, então vamos encerrar o nosso programa de hoje com este, que foi o maior cientista da humanidade, o cientista divino, o maior filósofo aqui na Terra, e também o homem que viveu melhor a religiosidade entre nós, Jesus de Nazaré. Então, Jesus, que não nos esqueçamos nunca de ti e desta religação com os planos maiores da existência, porque a vida não é só a horizontalidade da matéria, mas sim a verticalidade, essa religação com o plano divino. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, quinta-feira, em horário novo, 22 horas, essa agora é Herculano Hora, 22 horas, estaremos aqui, eu e Dona Heloísa, mas eu queria dedicar esse programa à minha mamãe, essa semana, que é uma semana de muita lembrança, mamãe, porque há um ano a senhora saía do hospital e vinha para minha casa para a gente viver seus últimos meses aqui na Terra. Foi um motivo de muita honra viver com a senhora esse momento da partida. Um beijo, mamãe. Te amo como sempre. Dona Heloísa, um abração. Um abraço em Heloizinha. Um abraço em Cátia, em todo mundo. Até semana que vem. Até, abraço à família linda. Até a semana que vem. Obrigada, obrigada. Que Dona Eva também receba a minha gratidão pelo filho que criou. Obrigada. Minha Hipácia grega, Dona Heloísa, um abraço. Vamos lá. Não mereço, mas agradeço.